Olá, sejam bem-vindos ao Seminário de Atualização Trabalhista e Previdenciária Juntos Somos Mais Fortes, todos pela Analice. Eu sou a Rosângela Santos e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre e-social. Vou compartilhar minha tela. Essa palestra é dirigida aos gestores, pessoas que são proprietárias de empresas, empresários, pessoas que estão na liderança de equipes, consultores internos de recursos humanos e todas aquelas pessoas que precisam ou querem entender um pouquinho mais sobre o e-social e quais são os possíveis impactos nos negócios ou nas organizações. Vou fazer uma breve apresentação. Eu sou de recursos humanos, trabalho na área há mais de 20 anos, meu foco é departamento pessoal, folha de pagamento, encargos e agora o e-social também. Sou consultora, instrutora e palestrante, desde 2011 sou docente, atualmente eu trabalho no Senac São Bernardo do Campo e também sou professora parceira da Bial RH e do Instituto de RH. Sou administradora de formação e também técnica em contabilidade, tenho especialização em recursos humanos e também sou especialista em e-social pela NIST Treinamentos. Sou de Santo André, São Paulo, amo o Grande ABC, minha região, sou apaixonada pela área trabalhista e também por gestão de pessoas. Eu amo o departamento pessoal, eu amo a DP. Bem, então vamos lá para a aula. O que é o e-social? O e-social é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O e-social ele faz parte do SPED. O SPED é um sistema público de escrituração digital que começou lá em 2007 com a área contábil, fiscal, inclusive a nota fiscal eletrônica, né? É uma das introduções do SPED. Ele é um grande banco de dados, né, compartilhado com o governo, então as informações vão sair das empresas, dos empregadores, e passarão a compor esse grande banco de dados que o governo vai ter acesso através de alguns órgãos que eu já falo para vocês, já mostro para vocês. O e-social, ele unifica e torna digital o envio de informações ao governo. Hoje, a gente tem várias declarações que já são eletrônicas, né, mas estão separadas e acabam tendo cada um prazo, muitas vezes são repetitivos os dados, né, consta numa declaração e depois vai constar em outra, talvez num formato diferente, mas acaba sendo um pouco repetitivo. Então, ele vai tornar unificado essa transmissão de dados, transmissão de informações ao governo. E são mais de 40 aí microdeclarações que compõem o e-social, que são os eventos. Cada evento, né, é uma situação que acontece com o trabalhador dentro da empresa ou o fechamento da folha da empresa, informações de pagamentos. Essas declarações serão transmitidas no e-social num formato específico, também com alguns prazos específicos, mas ele acaba deixando mais padronizado, porque hoje cada empresa tem seus dados de acordo com o seu sistema de folha, e o e-social ele vai cobrar que sejam enviadas essas informações de uma forma única e com um modelo próprio. O e-social ele é obrigatório a todos os empregadores, inclusive as empresas que estão sem movimento. Então, aquela empresa que tem um CNPJ aberto, porém não tem empregados, não tem movimentação, mesmo assim, ela vai ser obrigada a declarar que está sem movimento. Ele não altera a legislação vigente, né, nenhuma lei foi alterada por conta do e-social, mas vocês vão ver ao decorrer dessa palestra que em muitos pontos ele vai exigir que a empresa cumpra a legislação na sua totalidade. Ele é um instrumento fiscalizador, então, tudo que você declarar ao governo, ou aquilo que você não declarar, isso vai deixar a sua empresa ali, talvez exposta para uma fiscalização, para uma autuação. Então, ele é altamente fiscalizador. E ele vai substituir muitas declarações que hoje nós temos, algumas obrigações que quem é da área trabalhista, fiscal, contábil, sabe que temos uma série de declarações e obrigações. O e-social veio aí para substituir todas essas obrigações que acabam ficando em separados dados, como eu já falei para vocês, ele vai unificar e dessa forma acaba substituindo boa parte das nossas obrigações. Tem previsto aí para mais de 15
itens que ele venha substituir. E o e-social, ele será uma revolução na área trabalhista e previdenciária, como já diz a Zenaide Carvalho. O e-social ele já está sendo uma revolução, porque já iniciou agora em janeiro de 2018 para as grandes empresas, e aos poucos as outras empresas também vão passar a cumprir o e-social. Então, no decorrer dessa palestra, vocês vão ver que haverá uma necessidade de parar, pensar, olhar os processos da empresa e fazer as adequações necessárias. Então, de fato, o e-social é algo que é volumoso, ele é trabalhoso, mas não é impossível, né? Então, com um pouquinho de cooperação de todos da empresa, todos os envolvidos, vocês vão ver que é possível, sim, fazer, cumprir o e-social na sua integridade e com sucesso. Bem, o que será informado ao e-social? Todos os trabalhadores com e sem vínculo empregatícios, então, os estagiários, os sócios, os autônomos, nos condomínios, a figura do síndico, se ele tiver um desconto, né, na sua mensalidade, ou se ele recebe alguma remuneração para ser síndicos ou subsíndico, os dirigentes de associações, então, qualquer tipo de trabalhador que tenha ali um vínculo com a empresa, ou não tenha vínculo empregatício, mas existe uma relação de trabalho, serão informados ao e-social. A folha de pagamento de todos esses trabalhadores, então tudo que você pagar será informado, deve ser informado também. Os acidentes de trabalho e os afastamentos temporários, e aqui tem uma novidade, os afastamentos, alguns tipos de afastamentos que até então a gente não tinha obrigação de informar ao governo, agora passam a ser obrigatórios e tem códigos específicos para ser transmitido, como, por exemplo, os atestados a partir de 3 dias, atestado médico, eles deverão ser informados ao e-social. As contribuições que advêm da folha de pagamento, né, as contribuições previdenciárias, fundos de garantia e imposto de renda, e a parte de saúde, segurança e trabalho, que eu acredito que seja também uma grande revolução nessa área, porque até então, as pessoas que atuam na área, os engenheiros, os médicos, né, do trabalho, eles faziam os laudos, os programas, a documentação, mesmo que em formato digital, mas para consulta, né, no formato em que a empresa estabeleceu ou encontrou de forma, né, melhor para ficar para consulta, enfim, para fiscalização, uma possível fiscalização e entregar. Agora não. As empresas deverão também transmitir esses dados, essas informações, por meio eletrônico, de meio unificado, padronizado para o e-social. Como que será a transmissão dessas informações? A transmissão ela vai ocorrer por meio eletrônico, então vai sair do seu sistema de folha de pagamento, vai direto para a base de dados do e-social, vamos dizer assim, esse grande banco de dados, né? Que é o ambiente nacional, e essa informação ela vai ser transmitida através de arquivos no formato específico, que é XML. Esses arquivos, o padrão, ele está estabelecido nos layouts e nos manuais, né, do e-social, que está lá no portal do e-social, lá na internet, é de consulta pública, todos podem acessar. Então, ele vai ser transmitido para o e-social, com validação através do certificado digital, então há uma necessidade de ter certificado digital para isso, que é a assinatura eletrônica, né, do que está sendo transmitido. Chegando na base do e-social, eles vão enviar um arquivinho de retorno, que é o seu protocolo, né, que você entregou o arquivo, então eles vão te devolver um protocolo de ok, recebido. Num segundo momento, as informações que você transmitiu, elas serão processadas e se houver alguma inconsistência, algum erro, você vai receber um arquivo de retorno colocando ali inconsistência para que você possa corrigir e reenviar um novo arquivo. Ou, se tiver tudo certinho, vai trazer um arquivo, você vai receber um arquivo de retorno com processamento efetuado com sucesso. Então, a garantia de que o que você transmitiu chegou a estar na base do e-social, é quando você recebe o arquivo de retorno com esse processamento com sucesso.
E esse envio de arquivos, ele tem um formato mais simplificado, direto no site, né, no portal, mas é para um grupo muito pequeno de empregadores, né? É para o MEI, o microempreendedor individual, que possui um empregado, ou para as empresas do Simples, com até 1 empregado, e pessoas, produtor rural com até 7 empregados. Então, é um grupo muito pequeno de pessoas, existe a possibilidade, mas não será viável para todos os empregadores. E quem vai ter acesso a esses dados? São os órgãos do governo que estão ali no comitê diretivo, no comitê gestor, que é a Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho, a Previdência Social e a Receita Federal. Então, todos esses órgãos vão poder ter acesso a esses dados dentro das suas competências, e esses dados poderão ser cruzados até para questões de fiscalização, de confirmação de dados. Então, o E-Social, como eu já falei anteriormente, ele é um grande banco de dados compartilhado com o governo. Como que vai ser a implantação do E-Social? O E-Social, ele foi dividido em fases, né, e também o comitê dividiu as empresas por grupos, para facilitar a implantação para as empresas, né, e para as pessoas que assessoram as empresas também. Então, no grupo 1, a gente vai ter as empresas grandes, né, as que faturaram acima de 78 milhões em 2016. Essas empresas já estão transmitindo dados para o E-Social, já estão cumprindo o E-Social desde janeiro agora de 2018. Num segundo momento, são as empresas do grupo 2, que são determinadas as demais empresas, que são aquelas que tiveram faturamento até 78 milhões em 2016, exceto aquelas que compõem o grupo 3, tá? Já falo para vocês do grupo 3. As empresas do grupo 2 tiveram início agora em julho desse ano, então elas começaram a enviar os dados, as fases, já vou mostrar também as fases para vocês do E-Social, a partir de julho desse ano. O grupo 3, que é representado aí pelos empregadores, pessoas físicas, exceto o empregador doméstico. O empregador doméstico, ele tem um acesso específico, né, no portal, então não faz parte do que a gente está falando aqui agora. Tem as empresas optantes pelo Simples, o produtor rural, pessoa física, e as entidades sem fins lucrativos, que aqui são as associações, condomínios, enfim. Esse grupo, ele vai ter início em janeiro de 2019. Então, hoje vigente já está o grupo 1 e grupo 2, trabalhando com o E-Social. O grupo 3 vai entrar a partir de janeiro agora de 2019. E, por fim, o grupo 4, que são os órgãos públicos e as organizações internacionais, que terão início em janeiro de 2020. Então, essa foi a separação em grupos, né, que o comitê fez para facilitar a implantação do E-Social. E agora nós vamos ver as fases da implantação. Na primeira fase, a gente tem o cadastro inicial do empregador e as tabelas obrigatórias, e aí são dados básicos, né, dados cadastrais mesmo da empresa, do empregador. Se houver outro estabelecimento, por exemplo, filiais ou obras, também precisa ser informado. A tabela de horários, cargos, os cargos que você tem na sua empresa, as rúbricas da folha, que seriam rubricas, né? As rubricas, elas são as verbas que aparecem na sua folha de pagamento. Então, cada uma daquelas verbas que aparecem no LIRIT, elas vão ter que ser informadas ao E-Social, inclusive apontando quais são as tributações que a sua empresa considera. Então, se tem imposto de renda, se tem INSS, se tem fundo de garantia. Então, é importante que nessa fase de enviar, né, o cadastro inicial das rubricas, já esteja validado, você já tenha conferido para ver se está tudo certinho, pois, mais uma vez, volto a dizer, vai estar na base compartilhada do governo, então ele vai saber o que você está considerando para descontar os encargos ou recolher os encargos ou não. Na fase 2, nós temos o cadastro de trabalhadores e os eventos não periódicos. Então, o cadastro inicial dos trabalhadores que você tem no momento do início da vigência, né, do E-Social, e as futuras admissões, demissões,
empregados que venham a ter algum tipo de afastamento, aviso prévio, alteração contratual, alguma alteração cadastral. São eventos, são situações que acontecem com o trabalhador que não tem um prazo específico, né? Não tem uma rotina de acontecer. São eventos que acontecem sem uma previsão, vamos dizer assim. Na fase 3, a gente tem os eventos periódicos. Esses eventos, sim, existe uma obrigatoriedade, né, de se fazer por período, que seria a folha de pagamento mesmo, uma vez por mês, a folha mensal. E a folha de pagamento vai levar o quê? A remuneração paga, acreditada, né, para o empregado, o pagamento em si, o que foi efetuado de pagamento e as datas desses pagamentos, desoneração de folha e o próprio fechamento da folha. O fechamento da folha é um evento que depois vai permitir para que seja apurado os encargos sobre a folha de pagamento. Também nessa fase tem o início da EFD-REINF, que é uma forma de escrituração digital também do governo, relacionada às retenções previdenciárias e outras informações, como, por exemplo, o INSS dos 11% de retenção de nota, no caso de prestação de serviço com cessão de mão de obra, a desoneração da folha, evento desportivo, entre outros. Continuando, na fase 4, a gente vai ter a substituição da GFIP, que é a Guia de Informações à Previdência Social e que também gera a guia para recolhimento do Fundo de Garantia. Nós vamos ter a substituição da parte previdenciária pela DCTF-Web, que é uma declaração também que nesse primeiro momento só entra a parte previdenciária, gerando um DARF chamado DARF previdenciário, substituindo também a GPS, a Guia da Previdência Social, que é o documento, a guia pela qual a gente recolhe o INSS. Numa outra fase, que é a fase 5, a GFIP ela vai ser substituída por completo. Então, vai deixar de se fazer a GFIP, de transmitir a GFIP, para ter agora também a GRFGTS, que é um outro sistema da Caixa Econômica, é um novo sistema da Caixa Econômica para recolhimento do Fundo de Garantia. Então, a GFIP ela vai ser substituída, numa primeira fase só a parte previdenciária, que está ligado ali à Previdência Social, Receita Federal, pela DCTF-Web, e num segundo momento, substitui por completo, inclusive a parte do Fundo de Garantia. As empresas do Grupo 1 têm previsto agora para o mês de novembro que elas venham a fazer a primeira guia de Fundo de Garantia pelo sistema novo. A Caixa Econômica, que administra esse sistema, ela está acertando alguns ponteiros, pelo visto já acertou, e a primeira guia vai ser agora no mês de novembro. Então, vai ter a substituição total dos recolhimentos, né, previdenciários e trabalhista a partir da substituição agora pela GRFGTS. E, por último, a gente tem a fase 6, que é a fase de saúde e segurança do trabalhador. Essa é uma fase que, ao meu ponto de vista, ela é bem complexa, porque não existia a obrigatoriedade de transmitir informações dessa área para o governo, e agora passa a valer essa transmissão também. Então, tem muitas informações, muitos laudos, muita coisa que é específica para cada empresa e às vezes até mesmo para o trabalhador. Se o trabalhador está exposto a algum risco, o ambiente de trabalho dele, se tem algum curso, né, que as normas regulamentadoras obrigam, tem uma obrigatoriedade de fazer, o período em que esses cursos, né, acontecem, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva. Então, tudo que acontece, praticamente tudo que acontece com o trabalhador em questões de saúde e segurança do trabalho, deverão ser informados, inclusive aqueles ASOs, né, que são os atestados de saúde ocupacional, admissão, demissão, periódico, tudo isso vai ser informado ao E-Social na fase 6, que é a última fase de implantação, que é de saúde e segurança do trabalhador. E se a gente não cumprir o E-Social, né, o que acontece com a empresa que não cumpre o E-Social na sua totalidade ou atrasa o envio de alguma informação? Como eu falei para vocês, o E-Social faz parte do SPED, então as multas do SPED são essas daqui, R$100 para pessoas físicas e até R$1.500, aí depende do tipo de empresa. Essas são as multas conhecidas pela implantação do E-Social.
Mas a gente não pode esquecer que a legislação atual, ela prevê multas e penalidades para cada descumprimento. Então, as empresas, elas, o fato de não ter enviado um arquivo, um evento do e-social, não exime ela da penalidade da multa prevista já para aquela situação. Um exemplo, a admissão de um empregado. A admissão do empregado tem que ser enviada ao e-social, né? Assim como efetivo o registro do empregado precisa ser feito. Então, se você enviar a admissão fora do prazo, pode ser que o governo entenda que você teve aquele empregado ali por algum tempo sem o registro. E aí você ser penalizado também pela falta do registro desse empregado. Com a reforma trabalhista, a multa por não efetivar o empregado no prazo é a partir de 3 mil, né, por empregado. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque não é só não cumprir o envio dos eventos ao e-social. Tem toda a questão da legislação atual, que pode ser que a gente esteja descumprindo, ou, por fato de não ter mandado um evento, dar a entender que também descumprimos a legislação no item específico que está sendo tratado. Mas é bom também a gente sinalizar, informar, isso foi muito positivo por parte do comitê gestor, que já se pronunciou no sentido de pedir aos órgãos fiscalizadores para que não multe as empresas nessa fase de implantação. Porque o governo está percebendo que as empresas estão tentando, algumas tiveram alguns problemas, né, alguns problemas técnicos, ou até de organização interna. Então, eles perceberam que as empresas tiveram alguns problemas e estão orientando para que não multe, né, nessa fase de implantação. Mas é importante que as empresas consigam provar que tentaram. Então, quando você transmite um arquivo, o arquivo retornou com erro, você tem ali a comprovação que enviou, né, tem o protocolo de envio, e tem aquele arquivo de retorno que apontou os erros. O importante é que você faça guarde esses documentos, guarde esses arquivos. Está tendo algum problema com o seu sistema de folha? Veja os e-mails que você está trocando com o seu suporte, guarde tudo isso, porque se eventualmente você vier a ser questionado pela falta de envio ou pelo atraso de alguma coisa, você pode provar que você tentou, você estava ali, né, tentando enviar e cumprir os prazos tudo certinho. Então, é importante que você reúna todos esses documentos ou indicadores de que você tentou cumprir com o e-social. As empresas que não conseguirem comprovar, né, essa boa-fé, essa atitude de querer cumprir tudo certinho, elas não vão ter os mesmos tratamentos por parte dos fiscalizadores. Então, é bom ter um pouco de atenção aí quanto aos prazos ou quanto à guarda de indicadores de que você tentou cumprir o e-social. Quais são os pontos críticos? O e-social, como eu já disse, ele não mudou nada, nenhuma lei, mas ele vai fazer com que você cumpra a lei corretamente para que você possa informar os eventos, né, as situações que de fato estão acontecendo no dia a dia ali do trabalhador da sua empresa. Então, qualquer ação que seja incoerente com a lei vigente, você pode ter problemas. Ele é um instrumento fiscalizador. Então, eu costumo brincar nas minhas aulas que ele é uma mistura de Big Brother, né? Ele é um dedo duro. Tá ali, o governo está vendo praticamente em tempo real o que acontece com seus trabalhadores, o que você, né, está pagando, o que está sendo descontado, os programas estão sendo cumpridos ou não. Então, está tudo ali à disposição do governo. Então, é um dedo duro, e na verdade é a gente se dedurando, né? Se fizer algo de errado, ou não está fazendo alguma coisa não muito bem, nós mesmos estamos transmitindo essa informação ao governo. E ainda falando de pontos críticos, eu trouxe alguns pontos críticos aqui para vocês em relação à implantação, mas pensando também na manutenção do e-social. O e-social é algo que veio para ficar e eu acredito que as empresas precisam pensar de como internalizar essas mudanças, essas exigências novas, né, dentro da sua rotina, dentro do dia a dia mesmo, e algo que vai ficar, tá? O que eu penso? Primeira coisa, a equipe responsável pela implantação e pela manutenção do e-social.
Como que é a sua empresa hoje? Como que ela está organizada, o departamento pessoal, a parte de segurança do trabalho? Você tem uma equipe interna? Quem são essas pessoas? Elas estão preparadas, né? Estão atualizadas? Ou não, você tem uma equipe externa, você tem uma contabilidade, faz sua folha, ou você terceirizou o serviço de folha de pagamento. Como que está o envio de informações entre a sua empresa e esse prestador de serviço? Como que o prestador de serviço está transmitindo essas informações? Você já conversou com eles? Eles estão atualizados? O sistema está ok, está funcionando? Ou precisa de alguma adequação? Então, a equipe que vai fazer a implantação e a manutenção do e-social, ela precisa estar muito inteirada tanto com a legislação vigente, como também essas alterações do e-social. Já saíram diversos cronogramas do e-social, esse que eu apresentei para vocês, das datas de início, né, são os últimos. Vou deixar também para vocês um cronograma completo, para que vocês possam saber qual é o prazo de cada fase, mas essas alterações, elas são muito dinâmicas. Essa equipe que vai fazer a implantação, ela precisa estar muito bem inteirada com tudo isso. E se você usa o serviço de terceiro, o terceiro também precisa estar inteirado. E de que forma a sua empresa contribui para que o terceiro também consiga cumprir todos os prazos? Há empresas que estão fazendo o caminho de tirar o departamento pessoal interno e passar para um terceiro. Há empresas que percebem que não vai conseguir cumprir os prazos utilizando o serviço de terceiro, então está internalizando o departamento pessoal. Isso é muito individual, isso é muito por empresa, pela movimentação que você tem, quantos empregados você tem, se estão espalhados pelo Brasil ou não, é tudo concentrado. Então, é muito particular. E isso precisa ser muito bem alinhado, desenhado, para que tudo seja cumprido com sucesso. O mapeamento e adequação de políticas, né, e procedimentos internos. Se a sua empresa ela tem a prática de fazer registro retroativo, férias retroativas, ou passar os dados para a contabilidade, para o contador, em cima da hora, ou ainda não se tem um procedimento muito bem elaborado, não está muito bem alinhado, eu acredito que agora é hora de parar e pensar o que a gente pratica, como nós praticamos e de que forma podemos fazer melhor. E pensando nos prazos também de cumprimento do e-social. Questão de política interna. Às vezes, a empresa não tem algo muito bem estabelecido para a contratação de empregados. Muitas vezes, o empregado começa a trabalhar na segunda-feira, lá para a quarta, quinta-feira, ele é apresentado ao departamento pessoal. E é nessa hora que vai ser feito, né, o registro do empregado, levantar a documentação. Então, é muito complicado você, nessa condição, cumprir todos os prazos. Nessa situação específica, já estaria em atraso, né, informar a admissão do empregado. Então, eu vejo que é necessário mapear todos os processos, as políticas, os procedimentos internos e fazer adequação, se for o caso. Fazer a auditoria e também atualizar os cadastros, tanto do empregador quanto dos empregados. Do empregador, é algo que eu vejo muito nos alunos que me trazem algumas situações. A empresa foi aberta, por exemplo, como um comércio. Só que no decorrer do tempo, do ano, ela foi adquirindo outros produtos para vender, ou ela foi também começando a prestar serviços. Só que o que está lá no CNPJ da empresa? Que é apenas um comércio. Então, essa situação não está representando a realidade da sua empresa. Se você alterou o seu foco, o seu trabalho, as suas atividades, isso precisa ser sinalizado nos documentos obrigatórios, então, contrato social, se for o caso, no CNPJ, perante a Receita Federal, precisa fazer essa adequação. E a adequação, posteriormente, no seu sistema de folha ou por meio da sua empresa que presta serviço para você, eles vão atualizar o sistema para que seja informada também o e-social. Na parte dos empregados, todo o cadastro do trabalhador, ele precisa ser atualizado. Então, há quanto tempo você não faz um saneamento de dados, não pede para o seu empregado trazer atualização de endereço, enfim, ele alterou a situação civil, é casado, é solteiro ou está divorciado, esses dados estão corretos? CPF é muito importante, principalmente agora,
para esse próximo ano, por exemplo, a Receita Federal, para a declaração de imposto de renda da pessoa física, vai exigir o CPF de todos os dependentes, independente da idade. Então, as crianças recém-nascidas ou uma criança um pouquinho mais velha, todas elas vão ter que ter o CPF próprio, não vai poder usar mais o CPF do pai ou da mãe. Há quanto tempo você não faz essa atualização? Já pediu para os seus empregados trazerem, né, o CPF dessas crianças? Então, precisa ser atualizado também. A parte de qualificação cadastral. O que é a qualificação cadastral? A qualificação cadastral, ela é uma conferência dos dados do CPF e os dados do NIS ou do PIS, né? O Programa de Integração Social, o número de inscrição do trabalhador lá na Previdência Social. Se esses dados não estiverem corretos, o E-Social não vai aceitar o cadastro desse trabalhador. Não aceitando o cadastro, você não consegue fazer mais nenhum envio de nenhuma outra informação. Então, é primordial que o CPF esteja correto e também o NIS e o PIS, se for o caso, ou o PASEP, no caso de servidor público. Nesse primeiro momento, o E-Social vai aceitar, se tiver algum erro no PIS, no NIT, no NIS, né? Mas o CPF, ele não aceita se não estiver correto. Então, é importante fazer esse saneamento de dados antes da fase de envio de cadastros. Então, as empresas do Grupo 1 já fizeram, agora estão fazendo com seus novos trabalhadores, né? Quem está ingressando na empresa por admissão. As empresas do Grupo 2 em diante ainda tem um tempo aí de fazer essa conferência no cadastro dos empregados atuais e também dos futuros empregados. Então, essa consulta da qualificação cadastral, ela está no portal do E-Social, basta entrar no item Consulta Qualificação Cadastral e digitar os dados do trabalhador e você vai ter lá a confirmação se está correto ou se tem alguma divergência para corrigir, ok? Eu sugiro que a qualificação cadastral faça parte do processo seletivo da sua empresa. E ainda falando de admissão, né, processo seletivo, talvez precisa ser ajustado o processo seletivo, porque a admissão, a partir do E-Social, ela deve ser transmitida, esses dados, até um dia antes do empregado iniciar na sua empresa. Então, dependendo aí de como é o fluxo do processo, né, de admissão, se você envolve ainda um terceiro, né, essas informações precisam chegar de forma correta, já com a qualificação cadastral ok, né, já consultado, estando com toda a documentação certinha, para que a admissão seja informada, transmitida ao E-Social, no prazo que é até um dia antes do empregado iniciar. Então, é um item que, dependendo da empresa, esse processo vai ocasionar aí uma mudança, né, no fluxo de informações. É importante olhar individualmente qual é o processo da sua empresa, do seu setor, para que possa ser ajustado, se for o caso. E as cotas de aprendizagem de pessoas com deficiência. Como eu falei para vocês, o governo vai estar lá com todos os dados da empresa e é muito fácil eles perceberem a quantidade de empregados que vocês têm e quem são esses empregados ou que ocupações eles têm na sua empresa. Então, de repente, a cota de aprendizagem, por exemplo, a partir de 7 empregados, a empresa precisa contratar aprendizes. Será que a sua empresa está em dia com essa cota? E no caso de pessoas com deficiência, a cota é empresas a partir de 100 empregados, também tem a necessidade de contratar pessoas com deficiência. Se todos os seus dados estarão lá disponíveis para o governo, eles vão muito rapidamente saber quais são as empresas que estão ou não em dia com essas cotas e aí encaminhar, né, algum tipo de autuação para você ou mover um processo de fiscalização na sua empresa. Ainda falando sobre pontos críticos, nós temos o quê? O controle de ponto. Atualmente as empresas, ou boa parte delas, fecham um pouquinho antes, né, do fim do mês, o controle de ponto. Então, lá para o dia 25, dia 20, elas encerram a verificação do ponto para poder fazer a folha de pagamento, fazer, né, os lançamentos necessários. Só que fica ali um período de tempo que, se o empregado
vier a fazer uma hora extra, por exemplo, ele só vai receber no outro mês, na outra competência. Então, além de descumprir uma questão legal trabalhista, porque se ele trabalhou a mais, fez hora extra, ele deve receber esse valor. Também tem a parte das contribuições, né? Os encargos dessa folha de pagamento, dessa hora extra, né? Nesse exemplo, que não serão pagos naquela competência. Então, é algo que as empresas precisam rever, se vão fechar folha do dia 1 ao dia 30, ao dia 31, ou ainda, se vão fazer fechamentos paralelos. Faz o fechamento até uma data que seja legal para fazer o fechamento da folha, né, os lançamentos da folha, e antes de encerrar o processo, antes de fechar o mês, antes de enviar o e-social, verifica os últimos dias, corrige se for necessário e faz o pagamento ao empregado, assim como também transmite as informações completas ao e-social e o recolhimento também dos encargos de forma correta. Além disso, a gente tem as férias e os desligamentos retroativos. Então, com a vigência do e-social, você vai informar quais são os empregados que estão de férias e o período, assim como também aqueles que estão em cumprimento de aviso prévio ou efetivo desligamento, quando acontecer, também precisa ser informado o e-social. Então, dependendo aí da prática da sua empresa, tanto as férias, desligamentos retroativos, pode complicar e pode fazer com que você faça depois a informação, transmita os dados fora do prazo. Então, precisa ser repensado essa questão de férias, né, e desligamentos retroativos. Ou os famosos acordos, né, uns acordos estranhos perante a lei, como que vai ficar daqui para frente com o e-social. Temos também os afastamentos temporários, como eu já disse para vocês, os atestados acima de 2 dias precisam ser informados, e alguns afastamentos que até então a gente não tinha obrigação, como, por exemplo, cárcere. Se você tem um empregado que está preso ou venha a ficar preso, é necessário informar ao e-social. Temos um ponto crítico para quem é prestador de serviço ou quem tem obras, é a questão desses empregados, né, que são cedidos à cessão de mão de obra. Por quê? Você tem que informar o e-social qual é o CNPJ, qual é esse tomador de serviço. Então, quem é que está tomando serviço da minha empresa, ou aonde que estão alocados esses trabalhadores, por exemplo, também na questão de obras. Qual é o SEI dessa obra? O SEI da obra, o registro, né, também vai ser substituído, está sendo substituído agora pelo CNO, Cadastro Nacional de Obras. Então, quem tem essas situações vai precisar olhar onde que estão esses empregados e informar ao e-social. Por exemplo, uma empresa prestadora de serviços de limpeza, ela tem vários clientes. Cada um desses clientes vai ter um CNPJ, né? Ele vai ter que informar no e-social qual é o CNPJ desse tomador. Então, antes dos contratos, muitas vezes era feito o contrato, o empregado ia lá para o cliente, já começava a trabalhar, mas essas informações não estavam dentro da empresa, não estava na parte de departamento pessoal. Então, todo esse cadastro vai ter que ser feito, realizado antes do empregado ir trabalhar nesse tomador. Então, um ponto de atenção aí para quem é prestador de serviço ou que tenha obras, porque também vai ter que fazer esse vínculo, né? Vai ter que transmitir esses vínculos com esses tomadores. As informações da folha de pagamento mensal e os pagamentos efetuados também pode ser um ponto crítico na sua empresa, vai depender também do perfil, de como essas informações são processadas e por quem são processadas. Tomar muito cuidado com essa questão dos pagamentos efetuados, para não, se fizer um pagamento fora do prazo, como que isso vai ser transmitido ao e-social, né? O e-social, ele não tem uma folha complementar, por exemplo, para erros. Errei, não paguei uma hora extra para o meu empregado no mês tal. Não tem como eu ir lá e fazer uma folha complementar no e-social. Eu vou ter que reabrir o e-social daquela competência, fazer os lançamentos corretos, né, devidos, fazer o encerramento de novo, gerar a transmissão dos dados, para gerar o encargo complementar. Então, é todo um processo que as empresas não estão habituadas. Precisa pensar de que forma está sendo feito, né, de que forma chega essas informações, são aprovadas as informações de folha, para evitar ao máximo de ter alguma divergência e ter que reabrir
o e-social que foi já transmitido, né? O fechamento da folha no e-social que já foi transmitido. Temos também uma grande alteração na parte dos encargos da folha, como eu já falei, vamos ter agora o FD-Reinf, a DCTF Web, vai ter também aquele programa da Caixa para fundos de garantia, mas eu acredito que ele seja mais fácil de se trabalhar, porque é só a parte de fundo de garantia. Na FD-Reinf e a DCTF Web, vai vir informações de contribuições previdenciárias, inclusive retenção de notas, né, evento desportivo, comercialização de produção rural, e a DCTF Web, num futuro, ela vai integrar todos os tributos federais. Então, você vai poder compensar seus créditos com os débitos e gerar um recolhimento único. Essa é a ideia para o futuro. Nesse momento, nessa fase de implantação, ela está só com a parte previdenciária. Mas é algo que precisa ser pensado. Se você tem uma equipe interna de folha, uma pessoa que faz sua folha, os encargos, ela está preparada, os sistemas estão funcionando, o certificado digital, como que é a conversa, né, o trabalho junto com a equipe de escrita fiscal, a parte contábil, porque não tem como fazer só a parte de folha, tem que ser tudo integrado. Então, cada área, por vezes, tem suas datas próprias de fechamento. E agora a equipe como um todo, né, todo mundo vai ter que conversar e fazer o fechamento na mesma data, com todas as informações, não dá para fazer de forma separada. E por último, como eu já havia falado para vocês, que acho que é um grande impacto nas empresas, que é a questão de saúde e segurança do trabalhador. Principalmente porque muitas empresas não cumprem essas questões de segurança e medicina do trabalho, fazem de uma forma talvez né, de qualquer jeito, ou pensam que não vai ter problema, nunca fui fiscalizado, então acabam por não cumprir todos os programas, acreditam que é uma despesa desnecessária. Então essa visão vai precisar mudar, porque a partir de agora os dados também serão transmitidos para o e-social. E não transmitir pode ser que denuncie, né, você se autodenuncie que não está cumprindo. Então, é uma questão muito importante, é um impacto bem forte que vai ter nas empresas, principalmente aquelas que nunca fizeram, nunca praticaram todos os programas, as normas, né, por completo. Então, vai ter que se adaptar ao cumprimento da legislação atual, né, o que está vigente, e também se preparar para a transmissão de dados. E aqui um outro ponto você tem uma equipe de segurança, medicina do trabalho na sua empresa, tem um sistema adaptado para isso, ou vocês já estão se adaptando? Ou ainda, não tem, é feito por uma empresa terceira. Essa empresa está adaptada, ela já está transmitindo dados, embora ainda não começou a transmissão oficial, mas ela já está testando, ela já tem alguma coisa pronta ou preparada para transmitir esses dados. É importante verificar, se certificar que o seu prestador de serviço, ele está ok, ele está em dia, ele está acompanhando o e-social. Por quê? Não importa que você use um terceiro para fazer esses trabalhos para você, seja de folha ou seja de segurança do trabalho. A responsabilidade pela transmissão de informações é do empregador. Então, se não cumprir, atrasar, acontecer algum problema, o responsável sempre será o empregador. Então, isso precisa estar muito bem alinhado para que você possa cumprir com todos os prazos, né, ou o seu terceiro possa cumprir com todos os prazos, representando a sua empresa. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem que representa a empresa de uma forma muito simplificada, e eu quero trazer para vocês o quê? Que o e-social ele não é responsabilidade só do departamento pessoal, do recursos humanos, ou agora também da segurança do trabalho. Ele é uma responsabilidade de todos, porque em algum momento, todas as áreas da empresa, ou praticamente todas as áreas da empresa, elas vão se envolver com questões que vão refletir no social. Então, desde aquele gerente que contrata o empregado por conta própria e só avisa o departamento pessoal dias, né, depois que o empregado já está lá, ou ainda que demite um funcionário e não comunica ao RH, né, todas essas situações, elas vão refletir no quê? Na transmissão dos dados. O e-social nada mais é
que, entre outras coisas, transmitir eventos, transmitir de forma eletrônica, digital, situações que acontecem com o trabalhador na empresa. Então, toda empresa precisa estar envolvida, entendendo, percebendo a importância de se fazer, de se cumprir a legislação, para que essa informação ela aconteça de forma natural e que ela aconteça de forma correta e nos prazos que foram estabelecidos. Então, desde a direção, RH, segurança do trabalho, jurídico, né, para validar alguma situação que você tenha na sua empresa ou encontrar uma solução melhor para a sua empresa, a área de TI, que também está bem envolvida com essas questões eletrônicas, internet, tem que estar com a internet ali funcionando, né, segurança também da informação, os dados que serão transmitidos, o próprio certificado digital, a área fiscal e contábil que vai ter que estar conversando e estar muito alinhada com a área de departamento pessoal, principalmente por conta dos encargos, né, dos tributos, que agora está sendo cada vez mais um caminho de ser unificado. Então, toda empresa, ela é responsável por essa gestão, pela implantação e pela gestão do e-social também. E ainda falando sobre os impactos do e-social, o que eu vejo como muito forte é a mudança de cultura e adequação de processos. As empresas, principalmente aquelas empresas que não estão cumprindo integralmente a legislação, precisam rever aí essas questões, ver quais são as melhores alternativas, fazer a correção da rota, se necessário, adequar também seus processos internos ou os processos para com os terceiros, e que possa, né, fazer a transmissão dos dados para o e-social daquilo que efetivamente a empresa faz no seu dia a dia. Então, esses são termos chave, né, para o sucesso, tanto da implantação quanto da continuidade do e-social. E chegamos aqui ao fim da palestra, e eu quero deixar minha mensagem de encerramento e também o meu agradecimento para vocês que me acompanharam. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Então, eu tenho certeza que você e sua equipe vão conseguir implantar e dar gestão ao e-social com muito sucesso. Quero agradecer também a NIT Treinamentos, a Zenaide Carvalho, toda a equipe da NIT, todos os outros colegas, os professores palestrantes, que fizeram esse seminário de atualização trabalhista e previdenciária. E quero deixar aqui os meus contatos, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, alguma informação, fiquem à vontade, mandem uma mensagem, mandem um e-mail, eu estou à disposição para ajudá-los. Muito obrigada, fica com Deus e até mais.